Presidente Rodolfo Landim faz discurso tentando convencer conselheiros que SAF é o melhor caminho para Flamengo ter estádio próprio. Thiago Maia vence disputa com Alan e será o substituto de Pulgar. Jogo sujo. Palmeiras agiu nos bastidores para Hulk enfrentar o Flamengo logo mais. Prováveis escalações, quadro de arbitragem, onde assistir e tudo sobre a decisão de hoje, 7h30, 36ª rodada do Campeonato Brasileiro no Maraca. Essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão inscreva-se, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos e seguir a gente nas redes Raflamelo81. Acompanhe esse vídeo até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. E tá chegando o dia do nosso sorteio, hein? Dia 9 de dezembro, pela Loteria Federal, um iPhone 15, um manto do Mengão no primeiro prêmio, um manto do Mengão no segundo prêmio, um manto do Mengão no terceiro prêmio, um manto do Mengão no quarto prêmio e no quinto prêmio também um manto do Mengão. Então dia 9 de dezembro você não pode perder, vai cair num sábado, vai ser após a última rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje, se você digitar aí clubedorafla.com.br, você vai pegar a promoção, hein? Bilhetes promocionais a partir de 100 bilhetes. Vai lá, pega seus números, tá acabando, hein? Bom, vamos falar de Mengão, a espera acabou. Hoje é dia de Mengão, é decisão. Vai pra cima deles, Mengão. Vai pra cima deles, Mengão. Tem que ir com tudo pra cima deles. Hoje é dia de decisão. E o Flamengo não pode perder pontos em casa. Daqui a pouco eu já estarei lá no Maracanã para fazer a cobertura desse jogo. E não existe outro resultado, é vencer ou vencer esse jogo de hoje. Esquecer aí os outros resultados na tabela, tem clube aí mexendo os pauzinhos nos bastidores, nós vamos falar disso, tá ficando feio aí o negócio, hein? Olha aí. O volante Thiago Maia será o substituto de Eric Pulgar no duelo contra o Galo. Ele venceu a disputa com Alan. A definição de Tite ocorreu durante a última atividade, né, um dia antes da decisão. O Bruno Henrique treinou novamente de titular na ponta direita e pode também substituir aí o Luiz Araújo, assim como aconteceu no último jogo contra o América Mineiro. Segundo o GE, o Flamengo entrará em campo com a seguinte escalação: Rossi no gol, Mateuzinho na direita, Léo Pereira e Fabrício Bruno e Ayrton Lucas na esquerda, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta na frente, Cebolinha na esquerda, Bruno Henrique na direita e Pedro no ataque. O Eric Pulgar é o único suspenso do Flamengo, vai cumprir aí essa suspensão por ter levado o terceiro cartão amarelo. E os pendurados, hein? Ayrton Lucas e Mateuzinho, os dois laterais considerados aí titulares, né? O Mateuzinho na direita, que ganhou a posição do Wesley, e o Ayrton Lucas na esquerda, esse titular aí absoluto. O Felipe Luiz entra aí às vezes. Bom, vamos falar então desse jogo, né? Uma rodada muito importante, depois que Botafogo e Palmeiras perderam pontos na última rodada, 35ª, o Flamengo chega embalado por 2 vitórias e vivo, com o sonho aí do Enia Campeonato Brasileiro. Ah, rapaz, aprendi a falar, Enia Campeonato. Mas enquanto a gente vai trabalhando aí esse nome, a gente vai fazendo cálculos, conta, coloca aí na calculadora a pontuação do Flamengo, com Pedro e Everton Cebolinha em excelente fase na frente e a defesa ajudando lá na parte de trás. O Flamengo tenta a 7ª vitória com Tite, que completa 10 jogos nesta quarta-feira. Agora, o Galo, meu amigo, minha amiga, o Galo vem de uma vitória em cima do Grêmio, 3-0 na Arena. O time do Filipão tá invicto há 7 rodadas. Tem a melhor defesa do campeonato e é o líder do retorno, ou seja, é o clube, né, o time que mais pontuou
no segundo turno. Então tem que tomar cuidado, né? O jogo mais difícil aí da rodada. Onde assistir esse jogo? Vai passar exclusivamente no Premier. O provável time do Atlético Mineiro, com Everson, Saraiva, Gemerson e Maurício Lemos, Guilherme Arana, Otávio, Zaratio, Edenilson, Igor Gomes, Paulinho e Hulk. Apita o jogo Ramon Abate Abel, árbitro de Santa Catarina. Tem que tomar cuidado com esse rapaz que já prejudicou o Flamengo aí, hein? Assistente número 1, Bruno Bosquilha, do Paraná. Assistente número 2, Bruno Rafael Pires, de Goiânia. Quarto árbitro, Maguelson Lima Barbosa, do DF, Distrito Federal. E o árbitro de vídeo, Wagner Hilwey, árbitro FIFA da Paraíba. Esse duelo entre Flamengo e Atlético Mineiro marcará o reencontro de Tite e Filipão. Você conhece a história desses dois treinadores? O relacionamento deles? Então você vai saber a partir de agora. Porque ambos têm muita história na seleção brasileira. Tite e Luiz Felipe Scolari vão se reencontrar pela primeira vez após casos polêmicos entre os dois. Em 2010, Tite e Filipão discutiram na beira do gramado na final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras. Na ocasião, Tite protagonizou a emblemática cena onde olha para o Filipão e diz: "Fala muito! Fala muito!" Lembra disso? O Tite falando pro Filipão. Essa cena aí viralizou o mundo. Ainda em 2010, o irmão de Tite, o Miro, afirmou que Filipão entregou um jogo para acabar prejudicando o Corinthians, que na época era comandado pelo Tite. Adenor, então, falou que passou a ter apenas relações profissionais com o Luiz Felipe Scolari. Gratidão eu tenho pelo início, pelos conselhos e orientações. Depois desse jogo de 2010, passou a ser uma relação profissional. Não perdi a gratidão, mas eu comecei a ver com outros olhos, disse o Tite. Em dezembro de 2017, Filipão concedeu uma entrevista à ESPN e comentou sobre a fala do atual treinador do Flamengo. Essa palavra, gratidão, não existe mais. Você acha isso correto de quem tu conhece há 30 anos, de quem te abriu as portas? Quem te deu a oportunidade de ser jogador do Caxias? De começar na carreira e arranjar lugares fora do Brasil para trabalhar? Essa é a gratidão? É isso, gente. É a rivalidade aflorada. O tratamento entre eles é profissional. Fica lá que eu fico aqui. Faz o teu que eu faço o meu. Fala muito, fala muito. Tite e Filipão se reencontrarão no duelo de hoje, 19h30, entre Flamengo e Atlético. Olha, agora nós vamos falar de um jogo sujo do Palmeiras. A informação, anota aí o nome dele, hein? Diogo Dantas, do jornal o Globo. É uma informação pesada, uma informação para te deixar balançado com tanta coisa que acontece, né? A movimentação do Palmeiras nos bastidores junto à CBF foi determinante para que o atacante Hulk só fosse julgado pelo STJD depois do Campeonato Brasileiro e pudesse atuar nesta quarta contra o Flamengo. O clube paulista se articulou depois da derrota para os mineiros em outubro e, ao ver que o rival subia na tabela e teria ao fim dela um confronto direto com o Flamengo na briga pelo G4. Olha isso, hein? Depois de algumas conversas com o Atlético Mineiro, o Palmeiras usou de seu prestígio junto ao comando da CBF para fazer força pelo adiamento do julgamento, ainda não marcado pelo STJD. Hulk, por sua vez, foi blindado pelo Atlético para não conceder mais entrevistas na saída de campo. O atacante pode pegar de 3 a 15 jogos de gancho pela expulsão no duelo contra o América Mineiro, disputado em Uberlândia pela 32ª rodada e empatado em 1-1. Olha isso, 32ª rodada e ele ainda não foi julgado e nem será nesse campeonato. Hulk reclamou de uma falta marcada pelo árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, no fim da partida. Disparou palavrões, fez sinal de roubo e recebeu o cartão vermelho. Tá tudo errado, hein? Cadê o Flamengo nessa parada aí? Vai deixar tudo como tá? Mudaram o árbitro, mudaram o horário do nosso jogo. O nosso jogo era mais tarde, e aí anteciparam o horário, botaram para 7h30. Palmeiras vai jogar 9h30, já sabendo o horário do jogo do Flamengo, tá? Ponto. Colocaram um árbitro que já nos prejudicou. Seguraram o julgamento do Hulk.
a expulsão do Endrick. Cadê? Nem o VAR foi chamado. Fora os outros resultados. Eu pensei que eu nunca fosse dizer isso, mas Botafogo, você tá certo. Tá certo pelo dossiê que você tá fazendo aí, as denúncias contra a arbitragem, alguns favorecimentos, viés contra um time A, um time B. Então tá certíssimo aí o Botafogo ao fazer essa denúncia ao Ministério Público e vamos ver o que vai acontecer, né, nesse campeonato. Isso aqui não é chororô não, gente. A informação de um jornalista sério, um jornalista que trabalha há muitos anos na Globo, nas organizações Globo. Ele reporta ao jornal Globo. E aí, quando essa notícia caiu lá em São Paulo, o pessoal lá de São Paulo tá metralhando o Diogo Dantas. Ah, que jornalista sério é você? Como é que você faz esse tipo de denúncia? Como é que o rapaz vai brincar com um negócio desse, gente? Que o Palmeiras vai mexer os pauzinhos lá nos bastidores, vai combinar com o Atlético, olha, eu vou usar minha força lá no alto comando da CBF, vamos adiar aí esse julgamento do Hulk aí, porque vocês vão enfrentar o Flamengo. Vocês não podem enfrentar o Flamengo sem o Hulk, né? Vai lá. Brincadeira, né, gente? Mas não tem nada, não. O Flamengo vai enfrentar o Atlético com o Hulk, com o Paulinho e com o que tiver que enfrentar. Vem completo. O Mengão vai com tudo pra cima do Atlético Mineiro. Nós temos que reclamar de algumas situações que acontecem, situações externas, situações que fogem da nossa alçada, mas a gente tem que ir com tudo. Não adianta também parar, cruzar os braços. Porque se a gente for esperar o Flamengo não tem força nenhuma dentro da CBF, nos bastidores. O Flamengo não briga, não luta por nada. Então, quem tem que fazer o papel é a torcida, tem que acreditar, tem que ir lá torcer, né? A gente deixa aqui registrado esse tipo de notícia / denúncia, né? Do colega Diogo Dantas, do Jornal Globo. O Flamengo precisa ter mais força nos bastidores. Olha aí o que está acontecendo. Se vocês vissem o lance do Endrick, já tinha cometido um lance parecido contra o Fortaleza, uma cotovelada. Aí, contra o Fortaleza foi a agressão. E aí não deram nada, mas teve um jogo antes do Fortaleza, que agora eu não me recordo, que ele, o mesmo Endrick, tinha dado uma cotovelada lá no jogador adversário, nada, o VAR não foi chamado. E contra o Fortaleza no último jogo, o Endrick dá um soco no rapaz do Fortaleza, o VAR também não é chamado. Quer dizer, tudo acontece, né? Atlético Paranaense. Mas tudo bem, vamos lá, vamos que vamos. A diretoria, ela não tem força, ela não tá reclamando, ela tá pensando em SAF. O presidente Rodolfo Landim quer a SAF no Flamengo. Eu quero saber o que você acha disso. Olha, vazou um áudio aí do Landim na noite da última segunda-feira, fazendo uma defesa enfática da criação de uma SAF no Flamengo como o melhor modelo para financiar a construção de um estádio próprio. Landim, empresário de sucesso no ramo de petróleo, usou sua trajetória profissional como argumento para convencer os conselheiros. E aí, palavras do Landim nesse áudio que vazou. Eu fiz muitas vezes isso, ganhei dinheiro fazendo isso. O Mundo Rubro-Negro teve acesso a cerca de 7 minutos de áudio de uma fala do Landim aos conselheiros do clube defendendo a SAF. No fim, ao ser interpelado pelos conselheiros, que não foi convencido pelos seus argumentos, Landim deixou claro que pretende levar o tema adiante e consultar todos os sócios do Flamengo sobre a transformação do clube em SAF. Você pode acreditar ou não, mas é uma discussão que eu acho que no futuro poderemos vir a ter com todos os sócios e a decisão não vai ser minha, não vai ser sua. Nós vamos ser 2 votos. Nós vamos ter todo o Flamengo para poder votar isso e decidir que ele entender que vale a pena. O Flamengo não é meu, não é seu. O Flamengo é de todos nós que somos sócios proprietários do clube, afirmou o presidente. Não, presidente. O Flamengo é do torcedor. A torcida é o maior patrimônio do clube. Landim repetiu o discurso de qual seria seu plano: vender uma parcela minoritária do clube, mantendo o controle do futebol para financiar a construção do estádio sem endividar o Flamengo. Aí, palavras do Landim. Você tem que escolher o que você faz. Se você quer ter um estádio e não quer se endividar, você tem que chamar a capital. E nada melhor do que chamar a capital para o Flamengo no momento. Mas não vendendo o título a R$15 mil, e sim captando o recurso, abrindo share de R$500 mil
por cada valor do título. É isso que eu quero dizer. A forma de crescer patrimônio não é vender título por 15, 20 mil reais. É emitindo ações para diluir os sócios, mas mantendo o controle dos sócios, mas por um valor muito maior. Landim citou Vasco, Botafogo e Cruzeiro, onde, segundo ele, os clubes têm voz nenhuma no futebol após a criação de SAFs, e garantiu que esse não será o caso no modelo pretendido pelo Flamengo. E aí o Landim diz: eu acho que a gente pode fazer uma venda primária, só dilui a gente e entra mais capital. A gente poderia levantar todo o recurso necessário para a construção de um estádio sem nós perdermos nenhum valor. De mando, de governança dentro da SAF, futebol, zero. Ele, o investidor, não vai poder fazer bobagem. Sabe por quê? Porque quem vai estar apontando quem vai ser o gestor da SAF, vamos ser nós. Não vai ser o presidente do investidor. Vamos ser nós. A gente pode tirar ele a qualquer momento. O presidente tentou convencer os conselheiros de que eles não poderiam, não teriam poder, né, na transformação do clube em SAF. Se você amanhã faz uma empresa Flamengo e dá para cada sócio proprietário uma ação de uma empresa chamada SAF, ele continua sendo sócio do clube, frequentando o clube. Ele vai continuar tendo o poder de definir isso. E a gente estava definindo aqui a cor da camisa. Para quem vai mandar no clube, ao contrário do que existe nos outros clubes, é o Flamengo. A oposição teme que Landim use SAF como pretexto para seguir à frente do Flamengo. Landim encerrou a sua fala, garantindo que não há risco de que um John Textor seja dono do Flamengo. Medo expresso por um conselheiro. Aí o Landim disse: não será, não será. Pode deixar que a gente tomou conta dele, para não ter que vender o Flamengo na Bacia das Almas como o Botafogo e o Vasco fizeram. Olha o que a gente está fazendo aqui. É isso que a gente está fazendo. É isso que a gente está entregando para vocês. Landim concluiu a sua fala, né? E o Flamengo, todo mundo sabe, negocia aí a compra de um terreno que pertence à Caixa Econômica Federal na região do Gasômetro para construir o estádio. Ainda não existe um projeto que permita saber quanto custaria esse estádio. Tem o executivo trabalhando nisso. A estimativa é que Landim é que o Flamengo possa levantar até 1,5 bilhão com a venda de parte aí para a SAF, né, o que financiaria a construção do estádio. Esse assunto é muito complexo, é muito relativo, tem que ser estudado. Eu tô aqui de coração aberto para ouvir as propostas. Não me aprofundei legal nessa situação ainda de SAF, porque eu acho que isso não é para agora. Mas é a vontade do Landim. O Landim quer a SAF no Flamengo. E o Landim tem muito poder dentro do clube, o que é muito perigoso, né? Não é uma pessoa só que tem que tomar a decisão. Isso é uma decisão conjunta. São os proprietários, quem vota, quem participa, quem vive o dia a dia do clube. Então, é um assunto que é até difícil opinar, é até difícil você ficar de um lado, você ficar do outro, você achar que SAF é o certo nesse modelo que o Landim quer adotar, né, sem a participação da SAF nas decisões do clube, sem um mandatário dessa empresa, enfim. Então é um assunto que está em sua fase inicial, mas é a vontade do presidente do clube e o Landim é presidente pelo menos até dezembro de 2024. Deixa aí nos comentários o que você acha disso e deixa aí também o seu palpite, o seu placar para o jogo de hoje, Flamengo e Atlético Mineiro. Vamos com tudo, hein? Não se esqueça de dar um pulinho lá no clubedorafla.com.br e pegar seus números da sorte, adquira seus bilhetes, porque 9 de dezembro tem um sorteio pela Loteria Federal, valendo um iPhone 15 e vários mantos do Mengão. Um grande abraço, já te faço um convite, assim que o árbitro apitar o fim do jogo, estaremos aqui direto do Maracanã, no canal, para falar de Flamengo e Atlético, Atlético e Flamengo. É mais uma decisão do Campeonato Brasileiro. Grande abraço. Saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!